Olá, bem-vindo ao apartamento Caldas. Olha que interessante, aqui na sala a gente fez toda a parte de tubulação, deixou embutida aqui dentro da parede, para que a gente conseguisse ter a TV suspensa, né, sem os fios aparecendo. Então aqui a gente deixa um rack com esse ripadinho, que é legal porque a gente também consegue botar os aparelhos, os elétrons aqui embutidos, escondidos, e ao mesmo tempo a pessoa consegue controlar pelo controle remoto. Aqui na sala uma dica legal é sempre usar um tapete, né, para delimitar bem o espaço e deixar a sala de estar mais convidativa. A gente colocou a iluminação controlada por dimmer, então todos esses pontos que vocês estão vendo de LED, a gente consegue controlar a intensidade, né? Então daqui a pouco, se a pessoa vai ver um filme, vai receber os amigos em casa, consegue controlar um pouco a iluminação aqui, deixando ela mais forte ou mais fraca pelo dimmer. Depois, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou a cozinha. A cozinha, a gente fez uma grande modificação nas paredes aqui, porque a área de serviço era muito pequena, né? Ela praticamente não tinha espaço de armário, só espaço de pia e espaço para a máquina de lavar e secar. Então o que a gente fez foi deslocar toda essa parede aqui a gente fez nova, e a gente deslocou ela cerca de 60 centímetros e estendeu ela um pouquinho. A gente estendeu um pouco para dar privacidade, né, para a cozinha não ficar tão exposta, e estendeu aqui no fundo para criar todo esse espaço de armário para a área de serviço. Um outro detalhe bem legal dessa cozinha é que a gente conseguiu embutir a coifa nos armários superiores. Então a gente praticamente não vê a coifa aqui, ela está quase 100% embutida. Fica realmente só essa parte externa aqui com os controles aparecendo. É um detalhe bem legal para não ter, enfim, deixar a cozinha mais minimalista, um detalhe bem legal e bonito. Aqui na área de serviço a gente criou esse armário sob medida e é interessante para guardar vassoura, aspirador, a gente ter um espaço mais alto, né? Não dividir tão certinho as prateleiras, mas deixar um espaço já pensado. E muitas vezes a pessoa tem o aspirador e precisa carregar o aspirador, então às vezes a gente já deixa até a tomada pensada dentro do armário para a pessoa conseguir deixar tudo organizado, não ficar vassoura, balde, tudo espalhado pela casa, já tem um espaço bem pensado dentro da área de serviço. Aí na cozinha a gente utilizou os mesmos tons, né? A dona aqui do apartamento tem essa estética bem minimalista, então que a gente também gosta de trabalhar. Aqui a gente utilizou também o preto São Gabriel na bancada da cozinha, e aqui o quartzito Couros, que ele tem esses veios e a gente faz escovado, ele, né, não tem o acabamento polido, então ele tem pequenos relevos e pequenas cores, assim, os veios brancos também, que fica bem bonito e bem diferente, né, para um acabamento na cozinha. Na sala de jantar, o que a gente fez foi posicionar uma mesa aqui para 6 lugares e utilizar um pendente mais no formato da mesa, né? Em vez de ser um pendente quadradinho, ele também acompanha o formato da mesa para conseguir trazer essa iluminação bem parelha para quem está utilizando a mesa de jantar. Agora deixa eu mostrar a entrada do apartamento e também falar da churrasqueira, que eu tinha esquecido de falar. A cliente não faz muito churrasco em casa, mas também não queria eliminar completamente a churrasqueira. Então uma solução que a gente encontrou foi revestir toda ela em painel, né? Revestir em marcenaria e deixar a borda aqui escondida. Então a gente consegue puxar aqui, né, o dia que ela quiser receber os amigos para algum churrasco, ela tem essa opção, mas no dia a dia ela consegue deixar fechada. Na parte interna a gente também revestiu aqui em granito, porque é mais resistente, né? A marcenaria fica só realmente nessa parte mais externa, né, para não ter risco de estragar com calor, enfim, sujeira do churrasco. Depois, na entrada, a gente também modificou completamente o lavabo. Ele tem um tamanho reduzido, então o que a gente teve que dimensionar muito bem o espaço da cuba, para que a porta conseguisse abrir e fechar, mesmo assim tivesse uma cuba confortável. Então deixa eu mostrar aqui que a porta foi tudo bem calculado. Aqui a gente sobra praticamente menos de 1 centímetro aqui, para a gente conseguir fazer uma cuba num tamanho bem bom para esse banheiro. Toda essa parte da sala a gente utilizou porcelanato e já nos quartos a gente utilizou um piso vinílico, né? Porque ele é mais confortável para andar descalço, não é tão frio que nem o porcelanato. Aqui a importância de ter uma mão de obra boa, né? E um gerente sempre controlando a obra. Olha como ficou bonito esse acabamento do piso, o encontro do porcelanato com o piso vinílico, que a gente não tem nenhuma borda aqui, nenhuma lâmina, na verdade. Eles estão na mesma altura e fica bem bonito, bem discreto, né?
Antigamente se colocava uma soleira aqui na porta e hoje em dia, quanto mais parelhinhos os pisos, assim, mais bonito fica o acabamento. E olha que bonito que ficou esse banheiro. A gente utilizou um espelho com uma iluminação frontal. Esse espelho ocupa toda essa parede, né? Então dá uma amplitude maior para o banheiro também. Na bancada a gente utilizou o mármore Donatello, que ele tem esse contraste, né, entre um cinza mais escuro, mais claro, alguns veios brancos. E a gente utilizou o mesmo acabamento, né, o mesmo mármore na soleira do box, que é interessante deixar essa soleira um pouquinho mais alto, né, porque caso alguma vez possa encher um pouco o box, não vaza água para o restante do apartamento. Então, um detalhe que mais por segurança, assim, e a gente tenta combinar com a pedra da bancada também. Então, a grande modificação que a gente fez aqui foi transformar o quarto principal, que na verdade era desse lado, o quarto principal. A gente transformou ele num quarto de visitas para que a gente conseguisse criar uma suíte master desse lado de cá, utilizando 2 quartos, né? Um dos quartos a gente fechou, a porta que era nesse espaço que eu tô, fechou e fez o closet. E esse quarto no fundo, a gente abriu uma porta para o banheiro que existia. Então, a gente modificou a entrada do banheiro, a entrada do quarto, a gente fez uma modificação bem grande. Deixa eu mostrar primeiro esse quarto aqui, que era a suíte master. Mas por que a cliente quis mudar? Porque aqui na janela tem a vista direto para os vizinhos. Então, não era tão interessante, não ia ter tanta privacidade. E olha que legal, a gente pensou numa solução, inclusive, para ocultar os cabos do computador, né? Porque a gente tem os furos na parte de cima da bancada e aqui no fundo também a gente fez 2 portinhas que a gente consegue passar toda a fiação, cabos, né? E deixar eles ocultos aqui. E ter um acesso fácil também, né? Porque às vezes os cabos ficam muito escondidos e não ficam com acesso fácil. Aqui a gente tem as portinhas que ficam bem discretas também na marcenaria. Então, o que a gente fez foi modificar a entrada do quarto. Aqui, originalmente, é onde tinha a porta, que eu acessava o banheiro. As paredes todas de gesso, né? Então, eram relativamente mais fáceis de trocar. Então, a gente fechou a porta existente e abriu para o quarto dos fundos aqui, que eu vou mostrar. Como a gente tinha bastante espaço, tinha 3 quartos e era só uma pessoa morando, a gente usou um dos quartos para closet, aquele quarto para o quarto de visitas e esse quarto que acomoda praticamente só a cama. Então esse banheiro que a gente abriu essa porta, né? Originalmente ele abria para o outro quarto. Vou mostrar para vocês também o banheiro da suíte. A gente utilizou o mesmo acabamento aqui no mármore Donatello, também ele é bem bonito, né? E aqui a gente utilizou umas portinhas de fora a fora. Então com 10, 15 centímetros aqui a gente consegue armazenar bastante objetos, né? Principalmente escovas, shampoo, coisas de higiene aqui ficam bem legais aqui, bem à mão, né, também. E dentro do box a gente revestiu, criou um nicho, né, revestiu todo ele em porcelanato. E a gente sempre pensa nesse nicho a partir da dimensão da pedra do porcelanato. Então aqui vocês vão ver que o porcelanato tem 90 centímetros de altura e é justamente onde começa o nicho, né, os 90 centímetros, deixa aproximadamente 30 centímetros aqui de folga e aí a gente tem menos recorte de peça, né, acaba ficando um acabamento mais bonito também dentro do box. Esse quarto ficou bem interessante porque a gente tem essa vista para a praça, né? Praticamente a gente só vê verde aqui, é um andar intermediário, também não é tão alto, então a gente consegue ter bastante privacidade em relação aos vizinhos em função dessa praça. E também a gente pega um dia bem ensolarado aqui, foi uma ótima opção também e pedido da cliente para fazer essa modificação. O legal também é esse painel de TV. A gente sempre gosta de fazer o painel até o teto, né? Fica uma aparência mais bonita e ao mesmo tempo a gente consegue ocultar os fios e os aparelhos, né? Aqui no caso os aparelhos até estão aparecendo, mas caso a cliente quisesse a gente conseguia deixar escondido aqui. E a TV mais alta também é muito bom para quem está deitado, né, vendo TV. Então geralmente a gente deixa mais ou menos 1,60 m ou até um pouquinho mais alto, dependendo da pessoa. Um detalhe legal também, quando a gente vai fazer marcenaria, a gente tenta fazer marcenaria e móveis não tão escuros, porque acabam aparecendo muita poeira, né? Então isso aqui é um cinza médio para escuro. E a gente também, nessa preocupação da poeira, muita gente não quer fazer os ripados mais profundos, então a gente faz só um negativo na própria chapa, né, e depois é pintado essa parte interna, então fica um ripado mais discreto assim e com menos risco também de juntar poeira. E no fundo, nesse último quarto, foi onde a gente criou o closet. A gente fez um closet U, abrindo essa porta justamente onde a gente está e fechando a porta
que era aqui no fundo. E olha que interessante, aqui o puxador do armário, a gente cria uma cava, né? A gente recorta a MDF mais fininho e fica o acabamento no próprio marcenaria. E dentro dos armários, a gente faz as prateleiras um pouco mais grossas, aqui elas devem ter uns 36 milímetros, porque às vezes a pessoa quer colocar mala, né? Quando faz uma marcenaria, a gente nunca sabe quanto de peso a pessoa vai colocar dentro dos armários. Então, por uma segurança também, a gente acaba projetando sempre as prateleiras mais grossas, que a pessoa pode colocar mala, peso, o que for, que o móvel vai garantir, né? Vai conseguir aguentar o peso sem ficar deformar, né? Com o tempo. E também é interessante esse sistema de amortecimento, que a gente sempre recomenda em porta e gaveta, que daí o armário não fica batendo, né? Não fica aquela coisa barulhenta enquanto a pessoa está se arrumando no armário. Esse quarto não era tão grande, mas acabou virando um closet bem bom, espaçoso, bem funcional e ainda também com a vista para a praça. Fica bem bonito aqui, dá para contemplar bastante esse espaço até dentro do closet.